Olá, tudo bom? Agora que vocês já sabem o nome do livro, vamos dar andamento. A China terá um brilho passageiro no cenário do mundo, mas, como um mal necessário, será a arma a derrubar do trono o império dos Césares, ao passo que, nos bastidores da política e da economia, sem que o percebam a tempo, induzirá a formação de novo cenário no continente europeu. As estrelas da União Europeia serão abaladas, destronadas, tanto pelos excessos de representantes, governos e cidadãos, quanto, de modo mais lento, pelo avanço da China no mercado internacional. Estrelas cairão do céu à terra. Isso está em Marcos 13, 25, Apocalipse 6, 13. Não somente os astros serão abalados, como também as nações europeias, que deverão aprender a administrar seus recursos com mais sabedoria e sem exploração. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Lucas 21, 25. Tem havido muitos relatos de pessoas ao redor do mundo inteiro ouvindo sons diferentes no céu, ou vindos do céu ou qualquer coisa do gênero, ok? Cada um atribui esses sons à sua crença. Existem pessoas que dizem que esses sons são devidos ao trabalho daquela agência, aquela harpa, alguma coisa assim, que parece que é uma empresa que está, acho que lá no Alasca, alguma coisa assim, e ela bombardeia íons na atmosfera de determinado lugar e faz chover, faz ter tempestade, ou faz ter seca, ou seja, ela altera o clima daqueles determinados lugares, tá? Então, tem algumas pessoas que atribuem esses sons diferentes a essa empresa, a atuação desta empresa, ok? E tem aquelas outras pessoas que atribuem a suposta guerra entre trevas e luz que está acontecendo. Eu vi vários vídeos que o som era como se fossem cornetas, né? Ou um berrante de boi, alguma coisa assim. Coisas assim, estranhas nos lugares que foram mostrados. Mas vamos seguir com o livro. Os reinados serão sacudidos por ondas e mais ondas de crises e escândalos no campo político e econômico. Parênteses, qualquer semelhança com o momento é mera coincidência, ou não. Os grandes no poder terão sua coroa derrubada e assumirão a condição de nações frágeis, embora queiram viver sob a aparência das antigas potências que um dia foram. Enquanto isso, o povo será sacudido pelo vendaval que começa nos cofres públicos e nos gabinetes dos governos. Países como Itália, França, Portugal, Espanha e até mesmo a soberana Inglaterra conhecerão a recessão e as medidas extremas, com o intuito de conter a derrocada financeira e as consequências sociais das ações de seus governos. Nesses países, o povo se levantará aos brados, gritando pelos direitos e pela necessidade de sobrevivência com qualidade mínima. Grandes monumentos serão derrubados e patrimônios públicos deliberadamente destruídos, em meio a revoltas que virão de tempos em tempos. Embora doloroso, esse processo será necessário para acordar governos e governantes, testificando que o povo não aceita mais a corrupção, nem mesmo aquela que é velada, e que aos poucos vem à luz para conhecimento da população e vergonha dos poderosos. A Alemanha também encontrará seu revés pelo karma plantado, que requererá uma colheita compatível com os tributos de dor espalhados pelo mundo. Tudo isso atenderá a vários objetivos. Entre eles, a crise que se avizinha será o instrumento que propiciará a reavaliação de alguns aspectos,
tais como a forma de administrar os bens públicos e como a população deve aprender a selecionar mais seriamente seus governantes, além de trazer à luz as obras escusas daqueles que abusam do poder e do comando dos povos. Então, o momento social e econômico mais desafiador da modernidade será a mola mestre a impulsionar o desejo da multidão gradativamente para uma tomada de consciência mais ampla no que concerne aos seus representantes e à forma de administrar os patrimônios nacionais. Crises sociais impulsionarão o povo a agir, derrubando ditadores, governos e regimes totalitários e anti-humanitários. Guerras civis, greves e motins varrerão muitos países, expressando a indignação e a revolta popular contra os abusos financeiros e as medidas extremas tomadas pelos governos. Será um teste mais intenso para a população, que de maneira alguma é isenta de responsabilidades nesse processo que ora vive e que culminará numa situação econômica mais drástica. O povo precisa aprender a simplificar o modo de vida, pois em breve, diante de outros desafios de caráter mais abrangente e global, sobreviverá nessa transição apenas quem puder viver com mais simplicidade. O supérfluo logo se mostrará como um peso enorme, do qual muitos lutarão para se livrar, pois o mundo que se inaugura exigirá de cada membro da nova civilização um modo de vida mais tranquilo, sem excessos, embora com qualidade. Como vaticina o livro das Revelações, veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E na sua testa estava escrito: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 1, 2, 5, 18. 2 chifres da besta já foram abatidos. E, em breve, o poder restante lhe será tirado. A força que a alimenta e reside no ouro negro, nos emblemas de poder e nas poderosas. A estrutura e a organização do poder serão reconfigurados, dando surgimento a outros focos políticos e econômicos no mundo, os quais não poderão ser ignorados por mais tempo. Ao mesmo tempo em que a economia e a política entram em crise sem precedentes, surge lentamente no mundo, entre os que se dizem cristãos, um fundamentalismo religioso. Mateus 24, 5, 11, 23 a 27. Que só poderá ser comparado ao que ocorreu no passado com a Igreja de Roma. Muitos representantes das ideias cristãs se aliarão à política e formarão uma nova frente de poder que levará muitos a perder a fé. E aí tem um trechinho assim. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 12 e 24. Roma será abalada por diversos golpes, primeiro moralmente e depois literalmente. A Igreja verá suas pretensões serem submetidas ao julgamento do povo e dos próprios fiéis.
Escândalos cada vez mais intensos e alguns inesperados obrigarão a Igreja a rever sua política e a forma de agir em relação a seus incontáveis representantes espalhados pelo mundo. O trono do papado mudará de lugar e o país mais católico do mundo receberá de braços abertos o soberano pontífice, quando o caos físico e moral se abater sobre as 7 colinas da cidade eterna. Senti que as palavras do orador tinham como função conscientizar aqueles presentes de que teríamos muito trabalho pela frente, a fim de reconstruir tudo aquilo que de alguma maneira representava para nós uma oportunidade de recomeço. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono, o Cordeiro disse: Faço novas todas as coisas. E disse-me ao apóstolo João: Escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herderá todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, 1, 4 a 7. Passados os dramas, explicava o orador, o parto cósmico dará finalmente à luz a nova morada terrena, descrita como a Nova Jerusalém. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Apocalipse 21, 23 a 26. É com Jesus Cristo que devemos prosseguir seguros, pois é Ele, o governador espiritual, quem adverte e promete. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 11 a 12.